Você lê várias versões que ele tem do pai da ordem primitiva, da história da ordem primitiva, esse é alto também, esse é cabeludo, esse negócio não é acreditar no negócio desse. Aliás, não está em Darwin. Não, ele faz um pupurri. Isso é justamente o que os antropólogos do século XIX faziam, os evolucionistas culturais, eles faziam exatamente isso que o Freud faz. Sim, muito bem. Tentar fazer uma linha do tempo baseada na consanguinidade e relações de parentesco. Então, mas não é uma tentativa de escapar do especulativo? É uma tentativa. Né? Tentativa de dar história. Tudo bem, mas você conta uma história para escapar de histórias. Não, isso sim. Aí, tanto a biologia como a psicanálise abandonaram isso. Tanto que ele tem esse just so story, just so. Assim, história assim como se fosse. É só assim. É narrador e conta uma história. Muito bem. Mas é isso que estou dizendo. Isso é uma ficção, convenção, que ele vai elaborar e para que ele quer isso? No fundo, eu acho isso ligado ao seguinte problema. O Édipo vai ser um episódio central, né, da vida sexual, tal como concebida por Freud. Não tal como concebida por Balint, por exemplo, ou por Winnicott. Já não é a mesma coisa, de modo algum. Ok. Para Freud, então, ele precisa, então, dessa centralidade do complexo idético. Mas em que consiste isso? É a proibição da mãe na marra. Ele não tem lei. A anterior não tem lei. O pai não pode dizer não deseja a mãe. Estamos no nível de mecanismo do desejo. E o pai não diz isso em nome de princípio, de uma razão especulativa, prática, de uma razão prática qualquer. Ele diz isso porque ele quer essa mãe. É conflito natural, inevitável, entre o filho e o pai. Movidos os dois pelos mecanismos de desejo, que pode ser considerado empírico. E a mãe está lá no meio da história. Muito bem. Então, o que eu acho Winnicott, o Freud, vai se dar conta, à luz das observações de Jung, que não considerava que ser humano é movido à sexualidade, qualificada sexualidade, tipo libido, mas uma espécie de interesse geral de comunicação da presença. Em relação à mãe, e Jung, é muitas vezes muito parecida com a divina, tem uma certa dependência de alguém que te acolhe, que te protege. A mãe, colo, a mãe, proteção, a mãe, enfim, primeira deusa, a mãe. Freud vai dizer, só depois com o tempo que esse interesse por outras pessoas se sexualiza, com base no instinto, na questão, e fica sexual. E depois, de novo, se dessexualiza na especulação. Tal. Isso Freud, isso Jung. A Freud diz, não, nós trabalhamos com a libido que é sexual, sim senhor, é sexual, sim senhor. Muito bem. Então ele precisa, em termos da libido sexual, dar conta do que acontece nas relações triangulares. Bom, ele tem essa objeção de Jung e ele não está convencido com o homem dos lobos. Então, assim, nesse momento, justamente nesse momento, um pouco antes, 2012, 1912 e 13, que ele inventa a história do pai da ordem primitiva. A história exatamente. Lá tem, então, não exatamente cena primária, mas já a expulsão vai. Então, acho que por que ele cria esse mito? Para reforçar uma tese empírica, que o Édipo é um fator central da vida sexual das pessoas. E que ele é um fato gerado pela cena primitiva, é um fato gerado pela cena primitiva. Então, na cena primitiva, o pai não castra o menino. O homem dos lobos não é castrado pelo pai. Mas ele vê a mãe castrada, órgão genital feminino castrado. Outro mito de Freud. E corre a ameaça de ser castrado também pelo pai na cena primária. Muito bem. Isso que Freud diz no homem. Mas a gente tem que lembrar também que isso é tudo fruto da autoanálise dele, né? Enfim, é fantasia do... Bom, muito bem. Autoanálise vale o que vale. Então,
E acho que ele se dava conta que isso não ia assim tão certo, tanto que no final ele diz que isso não tem certo, ele introduz então o pai castrador filogeneticamente falando, constitucionalmente falando, de onde vem a Constituição. Ou seja, pai, o indivíduo, o bebê, a criança, não pode se relacionar com seu pai, a não ser considerando o pai um castrador. Bom, que seja, né? Mas, provado, não é. Então ele constrói, para defender o Édipo. Não para defender o libido. O libido é de menos, ele quer defender o Édipo. Toda a história depende do Édipo. Se você não tem Édipo, você não tem ordem social, familiar, se você não tem religião, se não tem moral, se não tem nada disso, que ele vai ter depois. Moisés sem Édipo, vou te contar, Moisés sem Édipo, o quê? Né? Não é. Não existe. Então, ele precisa dessa ferramenta. Ele quer tirar isso da sua teoria da sexualidade para poder generalizar. E quando generaliza, diz Eros do divino Platão. É isso que ele faz. Você está cético? Como se chama? É polêmico, olha. É isso. Bom, então, esse é o modo como eu... vocês vão dizer, mas você quer destruir Freud? Outros tentaram fazer, não conseguiram. Não é bem isso, não. Que eu queria achar, o que eu quero, então... Eu quero mostrar que ainda tem coisas vivas em Freud, então, justamente. Essa empiria dele é genial, genial, isso. Então, ele descobriu um caminho ao que pessoas não sabem. Ele é o médico, aliás, ele descobriu um caminho que funciona até hoje. Funciona. Então, ao invés de sobrecarregar aqueles resultados de Freud com ficções, vamos lá trabalhar como em certos momentos ele trabalhou. Essa é a ideia. A Eros de Divino Platão, vamos deixar para lá, vamos ficar na sala do consultório. Vamos ficar na sala, vamos ficar onde sei lá, acontece coisas. Muito bem, isso. Então eu acho até outras coisas que Freud faz, então, a teoria da ordem social e tudo mais, pode ser discutido nesse mesmo patamar. Ok. Bom, eu acho que a gente não vai fazer intervalo, né? Não tem como. Eu talvez poderia terminar hoje lendo um pouquinho a vocês da teoria da libido. Teoria da libido. Eu imagino que vocês conhecem esse texto, né? Mas ele então, ele diz, então, ele diz, tem umas suposições sobre a origem química da sexualidade, mas não sei nada sobre a origem química. Muito bem, essas suposições vão muito bem com umas representações auxiliares, Hilfsvorstellungen, representações auxiliares. Esse é o termo para ficções heurísticas. Certas representações auxiliares que nós construímos para dominar as manifestações psíquicas da vida sexual. Aquele diz, química eu não sei fazer. Vou fazer umas Hilfsvorstellung, representação auxiliar, para beherrschen, para controlar teoricamente. Então, eu construí isso, são minhas construções, geschaffen. Hilfsvorstellungen, die wir uns geschaffen haben. Então, nós temos o conceito de libido, festgelegt, nós escolhemos, determinamos o conceito de libido como uma força quantitativa modificável. Imortal é verdade, mas modificável. Força, aí vocês lembram, força é o conceito em Kant, força, sim. Força, ou é força química, ou força física, tipo força de uma mola.
Você é uma mola que é difícil, que não é tão elástica como deveria. Né? Então, isso é uma força. Mas força, Kraft, aqui, é uma força, então, no sentido, eu acho, newtoniano, que nem forças newtonianas, não é isso? Força de atração à libido. Força de atração, segundo Newton próprio, é uma ficção, uma entidade que nem sabe o que é. E segundo Kant, é uma ficção, uma entidade que nem sabe o que é. Newton, Kant, basta, né? Mas fala, Kraft. Então não é uma mola, então, é que é físico, mola é físico. Contato. Certo, contato. É uma Kraft. Então, nós pensamos isso assim, Kraft, que podia determinar, medir os processos e modificações desses processos no domínio das emoções sexuais. Muito bem. Aí continua. Essa libido nós separamos da energia nos processos genéricos psíquicos. Esse é diálogo com Jung. Não é? A energia psíquica é uma coisa específica com relação a uma origem especial, uma sua origem especial, e lhe atribuímos um caráter qualitativo. Como você falou. Nós atribuímos. Eu achei, na análise tal, que libido tem caráter qualitativo. Não. Libido é sexual, isso eu atribuo a libido. Contra Jung, que imaginou um interesse genérico por outras pessoas. Ok. Ele diz, na separação da energia libidinal e das outras, a energia psíquica, realmente energia psíquica, todo mundo sabe que a energia psíquica é um conceito especulativo. Nós expressamos a suposição que os processos sexuais do organismo, então, se separam, se distinguem por um processo químico, um processo químico especial. Se quem não sabe nem o que é o processo químico, nem o que é essa força. Então, começa assim, então, bom. A análise das perversões da psiconeurose nos trouxe a ideia de que a emoção, a excitação sexual não é determinada apenas das partes sexuais, mas também do corpo no seu todo. Muito bem, aqui parece fazer psicologia. Nós agora nos construímos, então, uma representação de um quadro de libido, cuja representação psíquica, um quadro de libido, que é muito difícil dizer quadro de libido, o que é isso, mas cuja representação psíquica eu vou chamar de libido do eu, ich libido, libido do eu, cuja produção, aumento e diminuição, distribuição e deslocamento, nos dá a possibilidade de explicação para fenômenos psicossexuais especiais. Ele cria um sistema desse tipo. Muito bem. Essa é a mola da pulsão, né? Exatamente. A tentativa dele é de formular o ímpeto, né, que moveria as representações. É que é difícil falar em termos puramente empíricos, e ele quer se soltar mais. Ele quer generalizar a sexualidade para conseguir que a sexualidade seja da origem da ordem social, da moral, da religião. É isso que ele quer. Poder fazer uma teoria mais abrangente. Tudo bem, mas o que é isso? Por que ele não fica lá? Está. Isso chama isso de fantasia científica. Fantasia científica. Sim, exato. O que está dizendo, exatamente. Mas tem fantasias interessantes e outras menos, sei lá. No caso aí, mais uma vez, quando eu falei da sexualidade, do desenvolvimento do édipo, então o desenvolvimento da arte, primeiro que eu estou a dizer que para uma pessoa ser criativa artisticamente, precisa saber brincar.
quando uma criança brinca, ela não sublima nada. A criança não sublima. O brincar é muito parecido com o sonho, mas uma criança só brinca, não porque tem muita libido ou pouca libido, só brinca se tiver um ambiente confiável. Se uma criança se sente, bebê, criança, se sente ameaçada, ela não brinca. Não brinca. Então, para uma brincar, você tem que chamar e dar uma... Todo mundo sabe que cuida das crianças, desse tipo de coisa. Não somente isso, que ela não brinca. Se acontecer uma coisa adversa, ela para de brincar. Por exemplo, a mãe tem um segundo filho e ela é hipocondríaca, ela acha que vai morrer por causa desse segundo filho, sei lá o quê. Ela fica mal. A criança tinha uma mãe boa até ela engravidar, segunda vez. E nesse momento, então, tem casos verídicos, todo início a criança deixou de brincar. Abandonou os brinquedos, não brinca mais. Por quê? Porque ela cansa brinca. A libido. Isso aqui, química. A criança está tal qual. A mãe está com problemas. A criança deixou brincar. Ele diz, é problema de confiança. Ele perdeu confiança no ambiente. Se a criança perde confiança, não se solta, né? Não se solta, não cria. Então, se você brinca com uma criança e a criança quer mudar, de repente, não imagine, não sei o quê. Se você brinca com uma criança, você vai aceitar a modificação da regra do jogo. A brincadeira não tem regra. Futebol tem, mas a brincadeira não tem. Então, se um adulto chegar e dizer, não, vamos brincar de índio, então vamos brincar de índio, né? Ele está quebrando a brincadeira da criança. Porque brincar consiste em índio virar soldado ficar não sei o quê, tal. Brincadeira consiste em transformar coisas em coisas. Então, a Bíblia está dizendo, a criatividade natural depende do brincar. Brincar não é, nesse contexto bíblico, não é sublimação. É uma capacidade. Tem crianças que não brincam. Tem adulto que não brinca. Tem psicanalista que não brinca. É muito sério. Sério. Então, sem isso não tem cultura, bicho. Então, como que você vai imaginar um Warhol ou qualquer um sem brincadeira? Sabe? Então, a cultura é essencialmente uma sofisticada maneira de brincar. Que isso tem a ver com sexo. Tem brincadeiras sexuais? Não, tem bem. Mas só sabe brincar de lírica sexualmente aquele que sabe brincar de soldaria. Não é inverso. Deus que não dança. Exatamente. Dançar, Deus de coisas. Isso é uma outra teoria, né? Isso é uma outra teoria, não é teoria essa que nós temos aqui. Não estou fazendo publicidade divina, estou dizendo apenas, nós não, depois de 100 anos desse livro, então não precisamos mais repetir esse livro, vamos tentar ver o que ele tem realmente de sólido. O que é interessante é que logo em seguida, então, ele vai dizer assim, mesmo com esse libido, eu posso explicar os fenômenos neuróticos da neurose, porque eles são empíricos. Posso de alguma forma dizer que esse material neurótico é organizado em termos desse libido que cresce, reparte pelo corpo todo. O corpo todo, isso é interessante, que Freud vai achar que libido habita o corpo todo, né? Ele banha o corpo todo, uma energia oriental, está lá, o corpo fica energetizado, então todas as partes do corpo ficam libidizadas, né? Essa é a ideia dele. Então os fenômenos neuróticos saem naturalmente por aí. Mas fenômenos neuróticos são ligados a uma boa sexualidade objetal. Né? Neurótico é aquele que não consegue realizar seu ato sexual. Por modesto ou parcial que ele fosse. Bem, tem objeto.
Mas Freud vai dizer que tem figuras da libido sem objeto, que justamente a libido que perdeu seu objeto na melancolia, por exemplo, o objeto de desejo desaparece, e no lugar do amor objetal, que no lugar de substituição do objeto inicial perdido, o indivíduo começa a ficar melancólico e tudo indica que ele está se atacando a si mesmo. Tem toda uma história da melancolia, na verdade. Aí ele diz, nesse momento a libido não vai mais, mas por um narcisismo secundário. Supõe que até existe narcisismo primário, o narcisismo, a libido se torna narcísica, então volta para trás. Muito bem. Como, então, não tem objeto, não se tem acesso via representação de objeto. Porque você tem acesso ao objeto proibido, a desejo proibido, via representação proibida, que se torna acessível via transferência. Muito bem. Se a libido se dirige para o si mesmo, ela não se dirige para o objeto. Então, o indivíduo que se ama a si mesmo, em reação à perda do objeto externo, não sabe dizer o que ele ama, não tem o que transferir. Ele é que nem um psicótico, exatamente, ele é que nem um psicótico. Se não sabe o que transferir, então eu não tenho acesso a ele, a essa libido dele. Eu não posso analisar. Ele diz, isso é um problema que eu tenho com essa minha libido, essa minha teoria da libido. Eu não sei analisar libido narcísica. Tem que supor que ela existe. Então, ficção. Mas não posso analisá-la. Mas o que é isso? Ele não consegue analisar as psicoses. Exatamente. O que ele está dizendo, em outras palavras aqui, que psicoses, mesmo na formulação, tendo ele introduzido o conceito de libido, tem que considerar que o psicótico não tem relações objetais estabelecidas. Ele, em termos da libido narcísica, não consegue organizar o material relativo ao psicótico. Que há de se esperar. Então, a psicose continua fora do alcance da psicologia e da metapsicologia freudiana. Da psicologia, porque tudo indica que a psicose não é originada na sexualidade. Segundo, não se tem acesso, porque a metapsicologia, segundo o próprio Freud, aqui nesse texto, permite trabalhar em termos de libido objetal os distúrbios com neurose. Mas se libido não é objetal, se ela é subjetiva, então não tem objeto. Se não tem objeto, não tem representação de objeto. Não tem representação de objeto, não se sabe de que está se falando. Porque não é estado psíquico, como se fosse, eu sou meu objeto, eu sei que eu perdi minha mãe, estou triste. Esse é um objeto, certo? Mas libido, essa libido narcísica, não tem nem mesmo o si mesmo como objeto pleno, que seria o outro. É um merging, um mergulho em si mesmo, sem objeto. Um autismo. Falta representação. Se falta representação, não tem representação. A representação utilizando sujeito e objeto. Isso entra em colapso, essa divisão. E aí como que eu vou tratar disso? Eu não sei tratar. Então é interessante isso, né? Que em vários momentos Freud vai reconhecer que as patologias assim chamadas psicóticas, eles não conseguem trabalhar como se fosse um caso particular das patologias sexuais. Tem mais um caso interessante, a psicossomática. Porque se libido é uma energia psíquica, qualitativamente diferente de qualquer outra energia psíquica, então, onde que ela está?
no corpo inteiro, ele passeia por aí, passeia livremente, né? Passeia livremente. Não está ligado a coisa nenhuma, nem a negação, nem papapá. Bem, como que em termos dessa libido, você vai interpretar os problemas psicossomáticos, que são concretos, né? Como que você fica com o mal paralisado, como que você fica com gastrite, certo? Gastrite, como que você tem distúrbios digestivos, de modo geral, não só gastrite, então, anorexia, bulimia, coisa e tal. De onde vem? Para isso você precisa ter corpo, e parte do corpo, e funcionamento do corpo. Mas libido não é funcionamento do corpo. Libido não é isso. Então, em termos da libido, como que você vai explicar gastrite? Gastrite psicossomática. Você tentou fazer de várias maneiras psicossomática freudiana, né? Sabe? Mas pergunto. Porque o que ele fez com introduzir libido, ele descolou o psíquico, o mental, movido à libido, do somático. Ele descolou. Que no início ainda, quando ele observa a perversão, então, está colado. A mente perversa ainda está ligada a funções somáticas. O próprio Freud. A conversão é uma maneira de... As paralisias de conversão ainda dá conta um pouco disso. Porque tem uma imagem... Você diz conversão ou histeria de conversão, por exemplo. Lá no começo ainda dá para aplicar isso, né? Mas o corpo ainda é o substrato da... mas lá no começo se trata claramente de representações concretas, não se trata da libido. Se trata de desejo sexual, qualquer questão. A imagem não do no corpo. sentido ampliado. Não é uma sexualidade ampliada, sexualidade do corpo. É uma espécie de sexualidade domada, né? A libido domada. Pois é. Então, eu acho que quando ele introduziu o libido, ele dessexualizou de fato a sexualidade. Embora ele vai dizer que o libido tem uma qualidade sexual, essa qualidade sexual é só na fala, na palavra. Que você não vê qual é a qualidade sexual da libido se ela não habita uma determinada parte do corpo. Como ele começava antes, tem órgãos sexuais, tem sexo, para lá e para cá. Né? Libido não. Libido não tem sexo. Magia sexual, enfim. Entendeu? Libido não tem órgão sexual fixo. Assim como é introduzido aqui. Pronto, então, isso então, eu queria salvar Freud da sua libido e recuperar um Freud que observou distúrbios sexuais.